Só avisando que eu estou com o laptop do meu filho, então estou aparecendo como Leonardo, tá? Sem problema, Eu acho que eu estou aparecendo. Tá bom? Dr. Paulo Bloise, fica à vontade para iniciar, por favor. Bom, gente, muito boa noite. A gente está aí refazendo nossa sessão, né? Que a gente teve um contratempo na semana passada, melhor, retrasada, não é isso, Fábio? Mas é um orgulho enorme a gente poder estar fazendo a sessão clínica. Hoje a gente tem a presença aí do Dr. Armando, doutora Ana. Acho que o Valdir vai ter condição de abrilhantar bastante essa sessão, que eu estou vendo que tem sempre uma pegadinha, como eu falei da outra vez. Acho que o caso deve ser um caso, no mínimo, intrigante, né, para todos nós. Tomara que todo mundo goste bastante da sessão. Vamos dar início, então, por favor. Não sei se o doutor Armando quer falar alguma coisa antes do Valdir começar. Queria falar que é um caso que a gente aprende como a medicina é difícil, né? Então, que a medicina, eu acho que o Valdir resumiu bem, nem tudo é o que parece, né? Então, às vezes, as coisas parecem uma coisa e a gente descobre na medicina que são outras. Então, a dificuldade de diagnóstico, a dificuldade de conduta, às vezes, é muito importante sempre ter certeza que vai ser uma boa sessão. Valdir, está com a palavra. Obrigado, doutor Armando. Obrigado, doutor Paulo. Primeiramente, agradecer ao doutor Armando e principalmente à doutora Ana Lúcia, que ajudou bastante no caso e foi sensacional. O caso é um caso interessante, eu achei bastante interessante quando eu vi no hospital. Eu quis trazer porque foi uma discussão que eu vi rolando lá na tomografia, enquanto a gente estava rodando lá no comando da TC, porque a gente vê o quanto a medicina é complicada. Por isso, vamos começar devagar, é um caso bem interessante. Doutora, pode passar para mim, por favor? Vamos lá, o paciente é um paciente masculino, ele começa tudo com um paciente masculino com 80 anos, que começou há um mês com um quadro de dorsalgia, que depois de uma semana começou a evoluir para um quadro de dor, com fraqueza nos membros inferiores, formigamento nas duas pernas, não tinha alterações respiratórias, nem gastrointestinais, urinárias, negava febre, era basicamente a dor, um paciente masculino de 80 anos. Ele foi atendido no PA, não lembro, acho que foi no PA da Barra, foi um dos dois PAs, né, no pronto atendimento, e de histórias prévias, era um paciente já hipertenso, dislipidêmico, com uma história de pneumonia prévia bilateral, com comprometimento pulmonar, já tinha uma angioplastia e uma prostatectomia anterior por conta de uma neoplasia de próstata. Essa aí é um dado importante e interessante, que até o clínico que atendeu na época achou bem interessante. Vamos passar, doutora Ana. No exame físico, ele tinha um pouquinho de dificuldade, uma força, algumas alterações neurológicas, principalmente nos membros inferiores, tinha uma diminuição, né, do grau. Nada muito, assim, gritante, muito importante, mas a pessoa que atendeu, o médico, pensando e raciocinando clinicamente, eu acredito que corretamente, levantou as duas principais hipóteses. A principal, que acredito eu, foi a principal dele, que geralmente a gente pensa primeiro num paciente de 80 anos, idoso, numa hérnia de disco com possível compressão medular, ele interrogou. A outra hipótese, pela história, né, de uma neoplasia de próstata, foi metástase, alguma metástase para a coluna interrogada, bem plausível, né? E a conduta, ele solicitou uma tomografia de crânio e uma tomografia de coluna dorsal e lombar para começar a investigação. Pode passar. E aí a gente começa. Interessante, na tomografia de crânio veio o quê? Apareceu uma lesão para a gente, uma lesão, como vocês podem ver, eu coloquei no círculo vermelho, uma lesão lítica, bem definida, predominantemente lítica, né? Junto da calota craniana, na região occipital esquerda. Aí a gente já começa a montar na nossa cabeça um quadrinho, né? O paciente, uma lesão lítica. Pode passar, doutora. No crânio, calota craniana, que é um sítio já não tão comum. Aí a coluna
paciente fez a tomografia de coluna. Na coluna dorsal, eu coloquei na imagem da esquerda, a gente tem uma janela predominantemente óssea, né? Uma janela óssea. Circulei, coloquei o círculo vermelho para a gente ver e algumas setas de várias lesões. Então, o paciente apresentava múltiplas lesões líticas disseminadas por todas as vértebras dorsais. O corpo vertebral de D5 tinha uma fratura importante, um colapso vertebral, que a gente pode ver que o corpo vertebral está colapsado. E essa linha verde é para mostrar na imagem da direita que esse é o nível do corte axial. Na imagem da direita, pode passar da direita, a gente tem um círculo, que eu coloquei a lesão, principalmente uma lesão de partes moles, que destrói essa vértebra, e que você pode ver que dá um aspecto que está entrando para dentro do canal raquidiano. Então, explicaria aquela dor do paciente que vem piorando e progressivamente. E os demais corpos vertebrais apresentando múltiplas lesões líticas. Então, a gente começa já a montar. Lesões líticas espalhadas na coluna, tem na calota craniana, paciente com NEL de próstata. Começa a formar não encaixar muito, porque nós sabemos que NEL de próstata geralmente dá metástase blástica, né? Mas medicina não é sempre xadrez, não é sempre precisa. Vamos continuar. Então, esse paciente, ele foi transferido para o hospital, foi contactada a neurocirurgia, porque provavelmente ele já estava tendo uma compressão medular, contratou o neurocirurgião, foi internado, foi feita uma internação já para fazer uma ressonância magnética, até para avaliar melhor o canal vertebral. A gente sabe que a ressonância é muito melhor para isso, e também já para programar uma possível intervenção, investigação, né? E ali já começa aquele questionamento, que eu até antecipei aqui, neoplasia de próstata, lesões líticas, você começa a ficar meio balançado, né? Beleza. Mas vamos passar, vamos progredir. Aí foi feita a ressonância magnética. Eu coloquei aqui uma colinha, a gente tem aí embaixo uma sequência T1. Geralmente a gente faz uma sequência na ressonância magnética. São 3 sequências bastante importantes que a gente avalia numa ressonância de coluna. Como a gente não tem bastante radiologistas aqui, eu estou começando nesse mundo. Então, temos o T1, T2 e o STIR. O T1 geralmente é uma sequência mais anatômica da região. O T2 a gente tem tudo que é líquido e edema, a gente tem um hipersinal, que seria o hipersinal esse mais branco, o branco salta aos olhos. E o STIR é aquela sequência muito sensível a edema e a líquido. Então, o que a gente pode ver? A gente pode ver que realmente eu tenho várias lesões na sequência em T1, nessa primeira sequência da esquerda, temos várias lesões líticas nos corpos vertebrais, estão espalhados. Tenho múltiplas lesões, todas com hipossinal nos corpos vertebrais. A D5 é muito importante, lá em cima que a gente vê, que coloquei na seta, que ela tem um componente importante que extravasa para posterior, para o muro posterior, e na sequência de T2 a gente pode ver que ela comprime a medula. O T2 é muito legal para a gente ver a medula, porque como a gente vê o saco dural com hiperintensidade, a gente consegue ver a medula dentro, né? Então a gente vê que ela está apertando a medula. No STIR, que é a outra sequência aqui da direita, a gente vê que ela tem um hipersinal muito tênue dentro da medula, é uma linha tênue branca. Eu tentei colocar a seta ali, mas ela é muito discreta. Isso fala a favor que eu estou tendo o quê? Um componente já inflamatório dentro dessa medula, ou seja, é uma compressão medular efetivamente. E não restam dúvidas que essas lesões são de comprometimento secundário, né? Aí vamos progredir. Por conta dessa compressão medular, o paciente foi levado para cirurgia de descompressão e uma artrodese, né? E aí, como o paciente já entrou com que eram lesões secundárias oncológicas, aproveitou-se logo já para fazer contactar a oncologia e já colheu uma amostra de da lesão óssea, já que fez a cirurgia lá no corpo vertebral, e já enviou para patologia. E o oncologista já aproveitou e já pediu um PET-CT já para procurar o possível sítio primário, já que são lesões secundárias. E não faria muito sentido uma neoplasia de próstata, já que são lesões líticas, né? Que parecia improvável ser uma próstata. Então, vamos passar para o próximo, doutor. O que é interessante, que eu achei bastante pertinente a gente discutir também, um achado que no decorrer, depois desse procedimento que foi feito, da artrodese, da fixação, uma complicação muito interessante. Nesse raio-x de segmento, a gente pode ver o quê? Esse é um raio-x pós-cirurgia, já pós-procedimento, quase que imediato.
A gente vê os pulmões hipoestendidos e o que chama bastante atenção, que isso eu acho que é bastante importante para quem está lá no CTI, depois desses procedimentos, os pacientes geralmente são encaminhados, e é interessante de ver, é que apareceu um sinal muito interessante, uma opacificação de pequenos vasos. Eu coloquei a seta ali, a gente seguiu o vaso, ele está opacificado, você vê que ele está desenhado, parece que pegaram uma ponta de lápis e desenharam ele. Isso é um vaso. Ele foi opacificado. E você pode reparar que esse material que está dentro do vaso, a densidade, a gente pode chamar de densidade, mas ele tem um aspecto que não é cálcico, não é de osso. Ele tem uma densidade maior, ele parece mais denso que o osso. Então, o que a gente pode pensar nisso? Quando você vê um paciente que acabou de fazer um procedimento, passa para a tomografia, doutora, vamos passar para o próximo, que eu acredito que seja. A gente tem que lembrar que o pulmão tem múltiplas vascularizações, vários vasinhos arteriais pequenos. Vamos passar para o próximo. E isso era o que? Na tomografia fica muito bonito da gente ver. Olha, esse material tem uma densidade muito maior que a densidade cálcica. Isso aqui a gente tem que desconfiar quando a gente olha e vê esse tipo de alteração. Pode passar, doutora. A gente tem que pensar, pode passar mais um, em embolia pulmonar de cimento, por cimento ósseo. O cimento ósseo pode acabar entrando dentro da circulação e embolizando para os pequenos vasos pulmonares. Isso é um procedimento que eu procurei até uma complicação que eu procurei alguns dos artigos em revistas importantes, artigos até recentes, 2009, tem vários relatos de que acontece, é uma complicação que tem que estar ciente e que ela pode acontecer. Pode passar, doutora. Ela é uma complicação que acontece por injeção por cimento de polimetilmetacrilato. É uma complicação já conhecida de vertebroplastias. A incidência exata ainda é controversa. Os trabalhos não entram em consenso. Alguns falam em 2%, outros falam em 24%, mas ninguém entrou em consenso. O único consenso é que ela existe e que você tem que ficar atento. A importância clínica dessa embolia por cimento ela é controversa também, porque a maioria dos casos parece ser assintomática, só que existem alguns relatos que, quando ele se manifesta clinicamente, os sintomas, a sintomatologia, ela é muito imprevisível. Ela vai desde dores no peito até dispneias graves, com síndrome de desconforto respiratório. Então, eu coloquei para ficar bastante atento que é uma coisa que pode acontecer, é uma complicação que acontece e que a gente tem que ficar atento que no raio-x já dá para você detectar, mas é uma alteração que se a gente não vê uma vez, vai passar depois desapercebido e a gente não vai conseguir enxergar de novo. Como eu sou residente, também já passou por mim, a doutora Elise já chamou a atenção uma vez e a gente acaba não esquecendo mais. Eu coloquei para ficar interessante para todo mundo ver. É uma complicação visível. Pode passar, doutora. O paciente, felizmente, ele não teve nenhuma complicação muito importante, foi só observado e evoluiu como a maioria dos trabalhos assintomático. Mas é para ficar atento. Aí, então, ele foi feito o PET, né? A gente lembra que o oncologista pediu o PET. E nesse meio tempo, temos que lembrar que as coisas vão acontecendo simultaneamente, a gente vai tentando resolver sempre a vida do doente, né? Então, a gente fez a biópsia e a biópsia da vértebra está em análise, foi para a patologia. E aí, o oncologista, já para adiantar, pediu o PET, foi feito o PET. E o PET-CT é bem interessante. O PET veio com captações, a gente pode ver, coloquei setas, captações pulmonares, captações já nas múltiplas captações ósseas, a gente vê várias, corpos vertebrais captando, que a gente já conhecia, né? Mas também captações pulmonares, captações ósseas, captações hepáticas, eu coloquei ali no fígado também várias lesões, múltiplas lesões hepáticas captantes. Com esse PET, com esse padrão de distribuição, lesões líticas nesse padrão, todo mundo começou a pensar em qual a principal hipótese. Já não é neoplásico, já não era uma baixa probabilidade. Começamos a pensar o quê? Até um oncologista, eu vi vários no prontuário mesmo, o pessoal, bom, então provavelmente isso aqui é de pulmão, né? Temos captações pulmonares, padrão de distribuição de neo de pulmão. Aí então, pode passar, doutora. Retomando o caso, né, o paciente ficou estável, foi acompanhamento clínico na embolia, o PET mostrou esses implantes, provável cisto de pulmão, só que aí o resultado da biópsia vertebral chegou nesse meio tempo, quase junto com o PET saindo. Foi aí que eu comecei a escutar lá embaixo a conversa do caso, porque ficou interessante, todo mundo começou a entrar meio naquele
conflito já estava praticamente no pulmão, né? O oncologista também achou, pô, é pulmão, os médicos nucleares também estavam quase consenso no pulmão, porque o padrão de distribuição era pulmão, então chegou a biópsia vertebral. Pode passar, doutora. Agora a parte da brilhante doutora Ana. Bem, então nós recebemos vários fragmentos, principalmente de T5. Corpo vertebral, arco posterior, lesão de corpo de T5, fragmentos ósseos, a lesão tumoral, corpo de T5, fora fragmento de T6 e T7. Bem, todos os fragmentos de T5 tinham tumor. Eram lesões líticas, como nós recebemos no pedido médico, lesões líticas sugestivas de metástase, e dizendo que o paciente teve um câncer de próstata há 10 anos, mas que o PSA não tinha elevação. Bom, o material que nós vemos não tem uma espícula óssea. Isso aqui é de T5 e só tem o quê? Tumor. Reparem aqui no maior aumento, formando glândulas, né? Algumas células com o citoplasma mais amplo, mais claro, outras com o núcleo mais escuro, o citoplasma um pouco menor, mas nitidamente um adenocarcinoma com mais áreas um pouco mais sólidas. Não tinha muita cara de próstata. Então resolvi ligar para o doutor Daniel Paredes, que foi quem assinou a requisição. E ele me explicou que, na realidade, a família disse que tinha sido um adenocarcinoma in situ da próstata. Eu falei, bom, tá, então vamos ver, né? Uma prostatectomia para um adeno in situ, vamos seguir pesquisa, né? Vamos lá. Então, pedi para a gente ver a dupla de seratinas, CK7 e CK20, que já nos orienta bastante, e marcadores para próstata, PSA, PSMA e a racemase, a MACR. Bem, a racemase, ela veio uma marcação fraca, mas marcando presente positivo. O PSMA, totalmente negativo, e o PSA também. Novamente contato com o Dr. Daniel e depois até também o Dr. Rafael Moraes entrou em contato comigo e eu perguntei se eles tinham feito algum tratamento com hormônio, né, hormonioterapia, porque aí geralmente o PSA dá negativo, mas o PSMA dá positivo. E a racemase dá mais positivo do que isso. Eles disseram não, ele não fez nada, ele era um adeno in situ de próstata e ele fez apenas a cirurgia. Bom, quando eu fui ver o CK20, um CK20 muito positivo, coisa que não acontece na próstata. Afastamos próstata. Bem, um adenocarcinoma com um CK20 positivo, pedimos, bom, pode ser cólon, pedimos então CDX2, vilina, e já chegou para a gente essa suspeita do primário de pulmão, foi pedido o TTF1. E também os mucinas, que nos ajudam bastante a orientar para onde investigar. Tivemos um CDX2 negativo, uma vilina negativa, quer dizer, nos esfriando a parte de cólon, primário de cólon. TTF1 também negativo para pulmão. O MUC2 negativo, o MUC5 negativo. E o EMA, MUC1, ele tinha focos negativos, mas grande parte, olha, positivo, marcando bem. Bem, então nós estávamos diante de um caso em que nós tínhamos um adenocarcinoma metastático, isso era fato, positivo para citoceratina 20, com a MACR fraco, com EMA MUC1 em focos
e negativo para todo esse resto, digamos, de marcadores que foram feitos. Já a gente jogando, então, com as mucinas, o nosso caso está aqui, ó, MUC1 positivo, MUC2 e MUC5A negativos. Então, dentre aqui os tumores de origem não gastrointestinais e gastrointestinais. Dos não gastrointestinais, nós temos o carcinoma urotelial da bexiga, mas ele é um adenocarcinoma, ele não é um carcinoma urotelial. Um carcinoma ductal da mama. O carcinoma ductal da mama masculino, ele é 100% CK20 negativo. E um tumor de mama masculino que já tivesse, né, nesse estágio, ele fatalmente não seria um carcinoma, dificilmente seria um carcinoma oculto. Um carcinoma lobular da mama, ele não tinha padrão lobular. Um carcinoma mucinoso, ele não tinha padrão de carcinoma mucinoso. Um carcinoma renal, 75% dos carcinomas renais tem esse perfil dos MUCs. Era uma opção. Alguns carcinomas renais são CK20 positivos. Adenocarcinoma pulmonar, nós já vimos que não marcou CK7, não marcou TTF1. Bom, ovário, endométrio e endocéfice, nesse caso, não se aplica, né? E próstata, temos 36% de chance de positividade, mas nós já tínhamos excluído. Dentre os carcinomas gastrointestinais, adenocarcinoma de cólon, 26%, mas também já vimos que não é o que parece. Adenocarcinoma de esôfago, ele é CK7 positivo, ele não tem esse perfil e, mais frequentemente, ele expressa MUC5. Os colangiocarcinomas, eles com mais frequência expressam também o MUC5 e também são CK7 positivos. O carcinoma ductal de pâncreas é a mesma coisa, origem. Os adenocarcinomas de estômago também têm uma maior incidência de serem CK7 positivos e CDX2 também positivo, e foi negativo. A maior probabilidade realmente era o rim. Então resolvemos continuar a investigação para rim. Pedimos então PAX2, PAX8, OCA9, CD10, melan-A e vimentina. PAX2 fortemente positivo, PAX8 um pouco mais fraco, mais positivo, CD10 positivo, CA9 positivo citoplasmático, né? Padrão citoplasmático, a vimentina fortemente positivo. Então, nosso diagnóstico podia ser adenocarcinoma metastático, favorecendo um tumor primário de rim. Mas, né, Valdir, com você. Vamos continuar. Então, de posse dessa informação, essa informação, então, chegou até lá embaixo, né? Porque o pessoal falou, olha, o doutor Alexandre e a doutora Ana Lúcia conversaram lá embaixo e falaram, olha, o pessoal até da pessoal da medicina nuclear, o pessoal da radiologia, falou, tá saindo como um pulmão, mas tá marcando tudo disso pra gente que tá indo pro lado do rim. Será que não tem nada no rim? Aí, de posse dessa informação, o pessoal falou, bom, então vamos olhar agora, uma segunda olhada, a gente vai olhar mais detalhadamente, vamos procurar mesmo o rim, né? Porque como a gente viu na primeira imagem do PET, a gente não viu nada, muito difícil, não viu a captação ali, nada. Além do que, o PET-CT renal é uma crueldade, porque é muito complicado, porque o FDG já tem uma excreção renal, então para você sobressai, aí você tem a captação fisiológica já. E além do que, a tomografia do PET não é uma tomografia diagnóstica, ainda foi feita sem contraste, porque o paciente não poderia tomar contraste.
Então, foi uma tomografia sem contraste, o FDG é complicado, mas mesmo assim, de posse disso, vamos olhar com mais carinho, realmente vamos reolhar, né? Chegou a informação, vamos olhar novamente. Aí pode passar, doutor. Aí, olhando novamente o PET, com essa informação privilegiada que veio, né? A gente pode notar que, olhando o rim esquerdo, a gente tem uma certa lobulação, uma densidade até que heterogênea, talvez, e aí a captação, isso, bem na seta. Mas é muito limitada, extremamente difícil sem uma informação trocada entre as equipes para você valorizar esse achado, é muito complicado. Porque depois, olhando com essa informação, fica um pouco mais fácil você ver, né? Você fala, olha, realmente parece que tem uma captação ali, mas o PET capta difusamente o rim, né? Então, o laudo foi, até a gente colocou, foi mudado novamente depois, porque foi, olha, realmente tem uma lesão de contorno algo lobulado, uma densidade heterogênea nessa cortical, você vê parece que talvez um nódulo mais denso, uma massa, não sei, com uma captação. Ali à direita a gente vê a captação, você vê que ela tem um pouquinho de captação mais focal, mas muito difícil com a eliminação renal, mesmo sendo feito o preparo com Lasix, com furosemida. É difícil, complexo, muito complicado, mas ok, parece sim que tem alguma lesão ali. Então, o que a gente pode fazer? Qual que seria um método mais eficaz? A gente poderia fazer uma tomografia com contraste para tentar caracterizar melhor, o paciente não pode receber contraste iodado. Então, fazer uma ressonância. A gente parte para uma ressonância que vai conseguir detalhar melhor essa parte. Que os métodos a gente vê que se complementam, né? Pode voltar. Peraí. Isso, pode passar um. Então, a oncologia e a equipe clínica, mediante esse resultado, né? E essa segunda reolhada e análise dos exames, solicitou a ressonância de abdômen para avaliar melhor, né, essa possível lesão. E também uma biópsia hepática, para você tirar a dúvida, já que ele tinha captações e lesões hepáticas, né? Então, vamos fazer uma biópsia hepática, vamos colocar a Natália na jogada, que é a intervenção, e vamos biopsiar uma lesão dessa aí e fazer novamente um novo estudo patológico, para esclarecer. Aí pode passar, doutora. Aqui eu coloquei a biópsia até conversei com a Natália, na época foi extremamente complicada, tinham várias lesões, mas ela não conseguia ancorar direito a agulha, foi bem difícil essa biópsia, complicada de fazer. Eu coloquei aqui uma imagem em cima para mostrar várias lesões. A gente tinha umas lesões até mais captantes. Essa lesão era bem captante. Ela tentou biopsiar essa lesão, não conseguiu ancoragem na agulha. Então, ela partiu para outra lesão, que é uma lesão de baixo, que é uma lesão que também é captante. A gente pode ver a correlação da tomografia do lado esquerdo com a imagem do PET fundida com a tomografia, né? Com a fusão. E essa imagem de baixo foi onde ela biopsiou, foi exatamente essa lesão que ela biopsiou, mais na periferia hepática, conseguiu ancorar e conseguiu uma boa biópsia. Pode passar, doutora. E aí, então, ele fez a ressonância, né? Na ressonância, uma coisa interessante, a gente consegue notar na imagem da esquerda, a gente tem um corte T2, coronal, a gente está cortando o paciente em corte coronal, a gente vê uma lesão de contornos um pouco mal definidos, hipointensa em T2, isso, exatamente onde está a seta, em correlação exatamente com aquela lesão do PET. Eu coloquei à direita o corte axial, que a gente pode ver que exatamente correlaciona. Pode passar, doutora. Isso no T2, ela é hipointensa no T2, isso chama a atenção. E aqui eu tenho uma imagem de difusão, que é uma imagem até com um método um pouco mais funcional da ressonância, onde a gente tem essa lesão, ela restringe a difusão, a gente vê ela, né, do lado esquerdo a difusão, coloquei ali no círculo, e à direita o mapa de ADC, que a gente vê que o sinal ele cai. Isso nos diz para a radiologia que realmente isso é uma restrição à difusão verdadeira. E quando eu tenho uma lesão desse aspecto, com restrição à difusão, isso me leva à malignidade, isso faz a gente pensar em maligno. O interessante é que era uma lesão que tinha hipointensidade em T2. O carcinoma de células claras, que é o mais comum que a gente vê de rim, geralmente tem um sinal hiperintenso, ele é o contrário, ele tem um sinal maior. Pode passar, doutora, deixa eu ver se eu coloquei. Então, o que eu coloquei? Alguns dos diagnósticos diferenciais de um tumor sólido renal. Que uma lesão sólida renal com marcado hipossinal em T2 praticamente exclui a histologia tumoral de células claras. E aí entra alguns outros diagnósticos diferenciais. Isso entra um rol de diagnósticos, principalmente carcinoma de células renais papilífero, carcinoma de células renais cromófobo,
um angiolipoma pobre em lipídios, cisto hemorrágico, um adenoma metafrênico. Mas principalmente carcinoma de células renais papilífero e cromófago. Isso faz a gente pensar nessas duas histologias, essa lesão em baixo sinal em T2 renal. E aí, então, veio o resultado da biópsia hepática. Doutora? Pois é, eles estavam procurando tumor de pulmão. E, então, nós temos aqui 2 fragmentos dos vários que foram tirados. Aqui ainda tem um parênquima hepático, um pouquinho de esteatose, mas aqui nós não identificamos mais tecido hepático, apenas lesões metastáticas, que é o que nós vemos aqui. Se vocês notarem, o padrão se repete. Aqui, ora, com mais células que predominam um pouco mais aqueles núcleos mais hipercorados, mas tem uma outra célula com núcleo com citoplasma mais volumoso, núcleo não tão hipercromático. E, bem, o aspecto se repete, vamos mais ou menos tentando seguir o caminho. Né? Pedimos, então, basicamente, aqueles marcadores que foram importantes para a coluna, né? O jogo das seratinas, para pulmão, para rim. Bem, CK7 negativo, TTF1 negativo, NAPSIN negativo, quer dizer, difícil ser pulmão, né? O MUC1-EMA foi novamente positivo em focos, CD10 também, CK20 fortemente positivo, como é que desenha bem os ninhos das células metastáticas. Fizemos o RCC, e que foi positivo, né? O RCC, engraçado, é que geralmente metástase ele se perde, mas aqui não, ele se manteve. O PAX2 e PAX8 positivos aqui, que não passou pelo ácido, né? O PAX8 bem positivo, tanto quanto o PAX2. E nós continuamos pensando em adenocarcinoma metastático, favorecendo neoplasia primária de rim. Agora, é claro que os tumores renais, eles são um grupo muito heterogêneo, às vezes até de difícil classificação no tumor primário. Na metástase, nós estamos vendo um clone com capacidade metastática, né? Então, algumas vezes até os tumores renais podem ser mistos, então eu estou vendo uma parte, não ele como um todo. Fica muito difícil uma classificação, dizer, não, ele eosinofílico, não parece ter muitas células, não eram muito eosinofílicas, tem algumas coisas de perfil, mas ele não é papilífero, ele não é de células claras total, está muito difícil de chegar a uma classificação final. A maior parte dos tumores renais, inclusive, são CK7 positivos. O outro grupo, CK20, mas que nem é o que predomina, né? Então, são vários parâmetros que a gente não tem como classificar realmente como seria esse tumor renal. Mas é uma neoplasia maligna, um adenocarcinoma metastático, e que realmente favorece primário de rim. Então, assim, a gente fechou o caso, ficou como um carcinoma renal, né? Realmente, o oncologista até falou, não, mas dá uma olhada novamente, porque todo mundo apostava realmente pelo padrão de distribuição ser pulmão, ser uma neoplasia de pulmão. Achei muito interessante, porque esse caso ficou como mensagem, assim, que na medicina nem tudo é o que parece, né? Primeiro, o mais comum ainda continua sendo o mais comum, mas o raro também vai acontecer. Coloquei aqui para a gente, coloquei aquela imagem do raio-x para ficar aqui. O mínimo da imagem do raio-x é fundamental, porque aqueles sinais são assim, e a gente tem que ver uma vez para poder reconhecer depois. Então, num raio-x rápido, você consegue identificar. Não precisa ser nem tanto a radiologia em si, o médico consegue ver, né? É um sinal interessante que você vê uma vez, você vai lembrar.
os métodos diagnósticos de imagem, a gente hoje tem uma medicina muito baseada nisso, de que achar que tem um melhor método que o outro, ter uma noção de que a mensagem cada método tem sua função e suas limitações, como, por exemplo, o PET é muito bom para a gente ver a metástase à distância, ele ajudou bastante, mas assim, ele tem a sua limitação renal, onde a ressonância entrou e fez acabou ajudando o outro, né, complementando, os métodos se complementam. Aqui a equipe eu achei fundamental, tipo, a equipe e a infraestrutura, você com certeza ter métodos, ter ferramentas para você conseguir investigar, porque a gente tem os métodos de imagem, né? A gente tem praticamente todos, então você consegue responder. E a equipe, a conversa da equipe, né? A mensagem da patologia que veio, que aí fez a radiologia e a medicina nuclear reolhar com outros olhos, com uma informação que veio, que foi conversada. Então, se você não trocar essa informação, fica muito difícil. Que aí você começa a valorizar as coisas, porque aí você começa a olhar com outros olhos, né? Então, conversar, trocar experiências, essa multidisciplinar que a gente sempre diz, realmente resolve casos, acaba diminuindo as limitações dos próprios métodos, aumenta a acurácia de todos os profissionais de todas as áreas e, no fim, acaba ajudando o paciente, né? Não existe um método melhor ou alguém que é melhor que o outro, não. Você tem que se complementar que você acaba chegando numa resposta. Acho que esse caso ficou mais para isso. Eu gostei bastante, porque foi muito interessante, porque eu vi toda essa dinâmica rolando ao vivo lá. O que o caso me marcou foi que eu estava lá embaixo na TC e vi essa discussão rolar ao vivo ali. Então, foi muito legal e foi basicamente por isso. Já queria agradecer também a doutora Ana, que teve uma paciência de me explicar tudo das lâminas. E acho que é isso, gente. Foi finalizar. É que tumor não lê livro, Valdir. Doutora, passa mais um slide aí. Eu vou passar, sim, mas assim, olha, eu quero lembrar que ele falou que era multidisciplinar, tá? Mas eu vou passar o último slide. Coloquei uma foto do pessoal aí da radiologia. Só da radiologia. Se enrolou. A gente vai tirar uma junto, doutor. Então tá. Não sei se o Armando vai querer complementar alguma coisa. Doutor Armando, você está com a palavra. A minha internet está muito ruim, está salpicado o som. Vocês estão escutando? Sim. Sim, se você falar pausado, acho que vai, Armando. Tá. Queria parabenizar o Valdir e por essa apresentação, mostrando a dificuldade que existe na medicina, né? A multidisciplinaridade, a radiologia, patologia, clínica, todos têm que andar juntos, casados juntos, porque é muito difícil, né? Às vezes parece, tem certeza que é uma coisa, se você não desconfiar, não ter suspeitas e não conversar com o outro, às vezes passa, porque isso muda muito o tratamento do paciente, né? Então, acho que a sessão foi muito boa e eu estou com certa dificuldade, eu já tinha visto a aula, né? Mas no decorrer, por causa da minha internet, salpicou muito, tá? Parabéns e obrigado pela Lúcia, pela apresentação, pela ajuda, né, a todos, tá? E agora eu queria deixar a palavra com o Paulo. Acho que talvez o Ciro queira falar alguma coisa. Acho que o Ciro está com alguém que está com a mão levantada. A doutora Mônica está com a mão levantada. Mônica. Pode falar, Mônica. Oi, boa noite, gente. Parabéns, Valdir. Muito bom caso. Parabéns, Ana Lúcia. Eu já brinquei com o Valdir semana passada que ele ia me deixar mais 2 semanas curiosa para saber o que parece e não é. E, assim, infelizmente, foi um caso que eu acompanhei. Eu vi esse paciente depois que ele voltou do PET. Então, a gente tinha exatamente aquilo, cara, da onde que é esse tumor? Não parece ter sido a metástase
da próstata e vamos esperar a biópsia. Eu lembro que o oncologista falou assim, Mônica, vamos tentar biopsiar o fígado, porque ele tem uma imagem ali no fígado, de repente dá para a Natália mexer, porque o osso poderia ser difícil de dizer. E estava todo mundo confiando lá no pulmão mesmo, né? Então, esse feedback da Ana foi excelente para a gente entender que é um pouquinho mais além do que a gente vê ali na beira do leito, né? Então, pô, foi uma sessão muito boa. Me matou a curiosidade de dois lados, para saber o que era a resposta lá do Valdir, o que parece não é, e do paciente que eu tinha visto não dar. Paulo, uma dúvida, Ana. Esse tumor é um tumor, eu não sei, não tem nenhum oncologista aqui, né? É um tumor que tem qual o prognóstico desse paciente? Que é um paciente bem idoso, mas é um paciente ativo ainda. Acho que alguém está querendo falar. O doutor Eduardo está querendo falar isso? Quem foi? Desculpa, Paulo, é que eu tive que entrar no celular e eu não acho a mãozinha aqui para levantar. Ah, ok, tranquilo. Tranquilo, Não sei Eduardo. se eu estou atravessando aí. Tá sim. Tá ótimo. Então me avisa quando eu puder falar. Pode falar, por favor. Está na hora. Não, isso que a Mônica comentou, quer dizer, duas coisas que eu queria chamar a atenção. Depois de, obviamente, elogiar aí o Valdir, a patologista, que trouxe muita informação útil, né? Eu acho que o caso realmente é muito interessante e mostra mesmo a importância da multidisciplinaridade na nossa atividade, do acesso a tanta tecnologia, né? Tantos métodos diferentes, e mesmo assim as coisas podem não ser tão simples. Mas eu fiquei com duas coisas que eu queria salientar. Primeiro, quando a gente vê um caso assim, já depois de tudo que aconteceu, sempre me vem a pergunta, será que esse caso nos dá algum ensinamento do ponto de vista de um caminho diferente que poderia ter sido tomado para chegar a esse diagnóstico? Não tinha jeito, não havia nenhum outro caminho, tinha que ser do jeito que foi mesmo. E a segunda coisa tem a ver com a pergunta da Mônica, né? Qual é a perspectiva para esse paciente? Ele tem alguma perspectiva? Eduardo, saiu o teu microfone aí de alguma forma. Acabou o som, né? Cortou teu som, Eduardo. Alguma coisa aconteceu. A primeira pergunta. Eduardo, teu som saiu. Teu som saiu. Não sei se desconectou alguma coisa, teu som saiu. A gente não está ouvindo. Vocês não me ouviram? Agora voltou. Era a doutora Kátia me ligando. A primeira pergunta. Só escutamos a primeira pergunta. Dois aspectos. Um, se haveria um outro caminho de investigação nesse caso, e o outro é o prognóstico mesmo, se ele tem alguma perspectiva terapêutica ou não. Vai nos ajudar. Eduardo, eu não sou oncologista, mas pelo que eu saiba, esse paciente normalmente ele é com um adenocarcinoma de origem obscura, né? A Ana Lúcia marcou, acho que a importância da patologia também nisso. Que é muito comum, a gente já vivenciou vários pacientes que saem biópsia, né? Se não tiver bons marcadores, não tiver uma boa patologista, a gente não sabe a origem dela. É comum a gente ter esse diagnóstico de adenocarcinoma de origem obscura. Certo. Então, assim, realmente não tinha outro caminho a seguir. Era esse mesmo que a gente viu, e a patologia foi fundamental, né? No direcionamento para o rim, né? Agora, eu não sei realmente se tem algum oncologista aí, se esse paciente tem alguma perspectiva terapêutica. Eu sei que sim, tumor renal, né? Às vezes se tenta algum, ainda mais avançado, assim, com tanta metástase, se tenta algumas terapias-alvo, imunoterapia, não sei. Eu não sei se alguém vai querer correr o risco. Não sei se o Valdir leu alguma coisa. Cara, da parte da terapia,
ainda mais quando entra na terapia renal, né, é bem complexa. E saindo do carcinoma de células claras ainda, que é o mais comum, entrou agora num cenário que não é o de células claras, realmente, eu acho que a terapia, com um paciente metastático desse, que eu vi alguns artigos, era imunoterapia, ia partir para essa linha de tratamento. Eu não vou me arriscar tanto, porque aí realmente... Da parte do diagnóstico, cara, eu achei muito interessante, porque eu lembro nitidamente desse caso, marcou, porque como eu conheço o pessoal da medicina nuclear, a Beatriz, que era a médica que estava na época, ela me chamou para ver o caso. Ela falou: olha, vou te mostrar um PET aqui, vem dar uma olhada. Ela falou: o que você acha? Aí eu olhei, bati o olho e falei: pulmão, né? Aí ela falou: eu também achei que era pulmão, mas a patologia está falando que é rim. Então, a parte diagnóstica que eu achei muito legal, muito interessante. A parte terapêutica, Eduardo, eu vou ficar te devendo. E também, Eduardo, porque a gente não tem uma classificação definitiva desse tumor. Qual tipo de tumor renal, né? Então fica até difícil pensar, né, num caminho a seguir em termos de terapêutica. O que eu observo é que a gente continuou com um caso extremamente desafiador. Queria agradecer muito a doutora Ana, que conheço há alguns anos, e foi uma honra reencontrá-la no hospital da Unimed. Valdir, foi muito boa a tua apresentação. Acho que o desafio é enorme. A medicina é sempre um desafio muito grande para todos nós, até porque aumentou demais a quantidade de armamentos para diagnóstico. A gente vê a patologia hoje tendo que utilizar uma série de marcadores para poder ir em uma determinada direção. A gente vê que no passado a gente trabalhava muito mais com o olhar da imagem, né, da lâmina, e a gente vê a quantidade de recursos que hoje a patologia lança a mão de marcadores específicos, CDs, enfim, MOOCs, etc., que acabam fazendo uma lógica do tipo um checklist para você poder ter um percentual na direção de um tumor ou outro, apesar de algumas evidências, né, nos confundirem até radiologicamente. Acho que esse caso foi desafiador por conta disso. Queria agradecer muito a doutora Ana Lúcia, ao Armando, que apoiou. Acho que o Ciro está querendo falar, não sei se a doutora Márcia Freitas também vai querer falar alguma coisa. Queria dar a palavra ao doutor Ciro. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, bem, Ciro. Primeiro de tudo, fico muito feliz de ver a evolução do hospital como um todo. Que agora a gente tem um programa de residência. E eu estou vendo um residente fazer uma apresentação com entusiasmo assim, de quem está aprendendo. E a gente está no nosso 2º ano de residência e eu comecei no hospital agora, eu comecei a receber umas mensagens no LinkedIn sem querer, assim, que eu não, às vezes eu fico me ligado, e dando parabéns. E eu comecei a entender o que era, fui ver, eu estou há 4 anos no hospital. E a gente está fazendo o 2º ano de residência. Então eu entrei no hospital, não tinha essa tendência apareceu e eu estou vendo alguns resultados, né? O Valdir com entusiasmo, fazendo assim uma apresentação diferente, muito informal e muito cheio ao mesmo tempo muito cheio de informações e muito interessante no caso. E aí agora complementando isso, eu acho que a abordagem e a cronologia de diagnóstico foi muito bem feita. Respondendo ao Eduardo, assim, teria outra maneira de fazer? Talvez mudasse uma ordem ou outra do que foi feito numa filigrana, mas você vê que o doente foi conduzido da hora que teve a primeira chegada no sistema, num pronto atendimento, até um diagnóstico super difícil, passando por múltiplas especialidades e gerando um raciocínio clínico grande, amplo, muito rico, né? Então, isso para o aprendizado de um médico, numa especialidade ou outra que seja do hospital, é muito bom, é muito importante. Acho que é uma oportunidade que poucas instituições oferecem, na minha maneira de ver. Tá? E o caso em si é um caso muito emblemático, porque faz um raciocínio de todas as áreas e acaba
onde realmente é diagnóstica na patologia. Muito bom, Valdir, meus parabéns. Obrigado, Ciro, obrigado. Obrigado, Ciro, doutora Ana, também. obrigado. Muito obrigado. Viu? Mas, Ciro, também a gente não fica só atrás do microscópio, tá? Nós conversamos com o oncologista, conversamos com todos vocês lá na radiologia. Não tenha dúvida. É realmente uma coisa que funciona como a medicina deve ser, como a gente quer que é médico, cada um na sua área, atuando em prol do benefício do doente, do diagnóstico mais preciso, do melhor tratamento. Não, Isso aí é motivo de muito orgulho. A gente trabalhar atrás. assim, sabe? Tem alguma novidade? O Saiu convívio, é muito bom. Sinceramente, eu estou muito satisfeito com o que eu estou vivendo ali no hospital e nessas coisas que estão acontecendo. Cada vez eu acho mais que multidisciplinaridade é fundamental. A radiologia e a patologia são especialidades casadas, né? A gente casou para sempre, não tem jeito, né? Eu digo, se a radiologia fala uma coisa, a patologia fala outra, tem que sentar e conversar, porque a comunhão dos dois que vai dar o resultado. Já vi casos da patologia, não aí, a patologia rever a lâmina. Já vi casos também da patologia surpreender falar, não aí o que a radiologia achou. Então, especialidades casadas. Ana Lúcia, nós casamos para sempre, não tem jeito. Paulo, me permite só, eu quero agradecer ao Ciro pela resposta, e assim, chamar a atenção mesmo que esse casamento aí, um dia tem que ser um casamento a 3, não é a 2, não, porque não. Moderno. É um triângulo amoroso, porque para o clínico é fundamental. Em vez de concordo. É um casamento super moderno. Concordo. Tem que ter um casamento, mas tem que ter um padre ou um maestro, né? Mas, assim, muito bom mesmo. Muito, muito bacana o caso, muito rico. Então, agradeço a todos, ao Valdir, a doutora Ana, a patologista, Ciro. Eu fico muito feliz também do ponto de vista técnico, né? Mostra que o Hospital Unimed está numa luta aí que eu acho que muitas instituições estão tentando e a gente, eu acho que vem conseguindo. Não é fácil manter uma sessão clínica, não é fácil fazer as pessoas estarem participando, estudando e produzindo. A gente não tem poucas demandas no hospital, né? É um hospital muito grande, né? Ciro, Armando, Márcia, enfim, doutora Ana, todo mundo lá, os residentes, a demanda não é pequena. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho bom e, se Deus quiser, vamos conseguir mais. A Márcia também é uma apaixonada pela academia, eu acho que a gente tem um grupo muito bom. Mônica, todo mundo que ajuda, Pedro, Spinetti, enfim, desculpa se eu esqueci alguém, mas a gente tem realmente um grupo que tem vontade de fazer uma produção de alguma forma acadêmica e fazer o que a medicina precisa, né? A gente precisa se unir e estudar. Não é fácil, não. Então, eu vou abusar aqui do local para fazer uma propaganda, aproveitando, assim, mostrando para todo mundo que todas as sessões elas têm sido realizadas com muita excelência pelos nossos residentes, que os nossos residentes têm aprendido bastante, que as inscrições para residência estão abertas, que quem puder compartilhar para divulgar nossa residência, né, estão abertas inscrições, as inscrições só no site do Instituto Unimed, conseguem ver. Então, se as pessoas puderem compartilhar, né, e divulgar a nossa residência, agradeço muito. Para mostrar que a gente tem residentes de excelência, como o Valdir, como todos que passaram aqui nesses últimos meses apresentando sessões que todo mundo gostou muito. Então, se puderem ajudar a gente a divulgar. Muito bem lembrado, Mônica. Temos ótimos residentes, uma ótima equipe, né, de preceptores, staffs, e um palco, um cenário para assistência e ensino muito bom. Primeiro. Perfeito. E que, assim, o Valdir me chamou para participar com ele da apresentação, e isso para mim foi muito bom, fiquei muito feliz,
porque eu já conheci o Valdir, né, de estar sempre ali, correndo atrás dos casos, querendo saber. Então, para mim, está sendo muito legal, Valdir, participar com um médico jovem, interessado, que está buscando cada vez mais acrescentar seu conhecimento. Parabéns, para mim, eu fiquei muito feliz. Obrigado, doutora, obrigado. Fiquei até vermelho agora. Ficou não, tá vermelho não. Obrigado mesmo. Foi muito legal, gostei muito, gente, do caso. Eu achei o caso muito interessante. Eu já sempre falei para o doutor Armando, eu sou meio suspeito para falar, porque eu gosto muito de oncologia, então, eu vim na medicina nuclear, oncologia, chega o meu olho brilha, eu gosto muito da área. E, assim, a patologia acrescentou bastante. Esse caso me marcou, principalmente pela doutora Ana, doutor Alexandre, eles discutindo os casos, indo ver... Porque eu via muita patologia, às vezes, distante, e aí eu não tinha muito contato. E ali no hospital, como eles estão sempre lá embaixo acompanhando a Natália para fazer procedimento, a gente fica mais perto, né? Então a gente começa a discutir e é muito interessante o feedback. Por mais, às vezes, a linguagem é um pouco difícil, mas você vai começando a encaixar as coisas, vai começando a entender. Obrigado mesmo por todo o apoio e por todo mundo. Obrigado mesmo, gente. Acho que, então, muito obrigado a todos, muito boa noite. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas, enfim, muito boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos na sessão. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado ao Eduardo Instituto, Armando, Ana, Ciro, a todos que participaram, Mônica, Márcia, todo mundo que está aí online com a gente. Muito boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, muito obrigada.